Boa noite, gente bonita. Chegando aqui para mais uma live. Tudo bem? Boa noite, né? Já vamos mandar aqui uns aviãozinhos, convidando pessoas, sim. Temos que convidar quando realmente é interessante o assunto. A gente convida aqui as pessoas para estar conosco, porque faz todo sentido. Então, deixa eu mandar aqui para bastante pessoas mesmo. Mandando aqui os convites, né? E como toda noite a gente inicia a live, sempre com os recadinhos, né? Que a gente tá nessa maratona aí. E essa maratona já tá aí há alguns dias aí acontecendo. E nós estamos numa maratona de 30 dias. E depois que terminar essa maratona, alguns vídeos não vão ficar salvos. Boa noite, tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda. Depois que terminar essa maratona, a gente tem alguns vídeos que vão sair mesmo, né, daqui. E então tem que aproveitar agora para, né, estudar, para aproveitar esse conteúdo que está sendo liberado aí. E tem muita coisa boa mesmo, tem muita coisa, tem recebido bastante feedback aí bacana a respeito dessas lives, isso é muito legal. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Tratamento muda a textura dos fios. E para a gente falar, né, para trazer essa resposta essa noite, para trazer essa resposta, a gente precisa falar aí de textura capilar. Então a gente vai falar hoje de textura. Gente, tá incrível aqui, ó. Enquanto eu tava preparando, apaixonada de ver, né, como é lindo esse mundo que nós trabalhamos, que é o mundo da beleza capilar, de cuidar dos cabelos. Gente, é fantástico mesmo, porque a gente consegue fazer coisas aí com o cabelo. Realmente nós somos artistas, né? E o cabelo é ali a nossa obra-prima. É bem isso que acontece, não tem como fugir disso. É bem isso. Então, nessa noite nós vamos falar disso. Então, todos os dias 8h30 nós estamos aqui nesse perfil. Hoje também a gente fez uma live maravilhosa lá no perfil da CIE. Foi às 10h30 da manhã e foi muito bacana. Foi muito interativa, foi muito gostosa mesmo. Então, a gente está sempre aí trazendo conteúdos, ajudando tanto o consumidor final quanto agora aqui nesse canal também, nesse perfil, os profissionais da área da beleza, né? Então, essa é a nossa missão. E bora lá começar a falar, compreender aí as diferentes texturas, porque há diferentes texturas aí de cabelo, e a gente precisa compreender, né, as técnicas que são mais recentes, para que a gente consiga formar estilos deslumbrantes, independente aí da condição que a gente encontra, né? Ou seja, no nosso, eu costumo falar que é nosso, fugiu a palavra agora da minha cabeça. É a nossa matéria-prima. Isso, eu costumo falar, o cabelo é a nossa matéria-prima para criação. Então, a gente conhecer diferentes técnicas, estar sempre por dentro das novidades, é importante para que a gente possa formar estilos aí deslumbrantes para as nossas clientes, né? Porque o desejo delas é sempre sair lindas. E as mulheres gostam de ser diferentes, gostam de aí causar um impacto realmente. Tem umas que são mais ali, tranquilas, mas tem outras que querem realmente trazer essa mudança para fora, expressar alguma coisa, e isso tem a ver com o assunto dessa noite, que é textura capilar, que também a gente vai falar um pouquinho de forma. Hoje a gente não vai falar tanto de linha, né? Vamos deixar isso para uma outra, mas a gente vai falar um pouco mais de forma. Mas para se dar as formas, a gente precisa das linhas. Então aí o encontro de linhas, ela dá a forma capilar. O que são essas formas, né? Primeiro momento, quando a gente encontra uma cliente na nossa cadeira, ela sentou ali, a gente olha, a gente já vê uma estrutura. E essa estrutura que a gente enxerga ali, ela pode estar de diferentes formas, não é verdade? Então, essa estrutura tem a ver com corte, tem a ver com tratamento, tem a ver com transformações. Então, quando a gente se depara com a cliente ali na nossa cadeira, a gente se depara com uma estrutura. Essa estrutura, ela pode ter ali
o comprimento, a gente detectar um comprimento, né? Se tem alguma profundidade, a profundidade tem muito a ver aí com cor, né? Tem muito a ver aí com essa distribuição de cor no cabelo. A profundidade a gente alcança muito por aí. E a gente também consegue aí também ter essa forma, né? A forma a gente encontra nesse momento aí, a hora que a gente olha ali a altura que tá esse cabelo, a profundidade tem muito a ver com cor, né? A largura, como esse cabelo tá ali mais dentro de um plano ou ele tá mais saindo para fora, tudo isso tem a ver, gente, com tratamento, com transformações, tem a ver com corte. Então, realmente a nossa matéria ali, a nossa matéria-prima, quando ela chega ali na nossa frente, a gente olha para ela, a gente já tem que imaginar uma obra, realmente aquela obra final, aquilo que a gente vai fazer no final e vai trazer aquela mudança, aquela transformação. É isso que acontece na hora que nós realmente nos deparamos ali com uma cliente na nossa cadeira. Então, igual eu falei, a gente não vai explanar linhas, porque linha tem muita informação. Então, eu acredito que vai ter aí uma live nesse desafio de 30, onde a gente vai falar mais de linhas. A linha tem muito a ver aí, né? Porque a gente encontra vários tipos de linhas. Então, né? Por exemplo, quando você olha para o meu cabelo, a gente vê linhas arredondadas, né? A gente vê linhas diagonais também, porque a gente consegue olhar que ele tá mais alongado na frente, né? Quando a gente encontra um cabelo, olá, Carla, boa noite, seja bem-vinda, Carmen também, seja bem-vinda. Então, quando a gente olha para essa matéria-prima que é o cabelo, a gente já consegue visualizar. Isso é importante a gente, no primeiro momento, não levar a nossa cliente direto para a cadeira, né? Mas a gente ir ali fazer aquele momento de observação. Eu gosto muito, enquanto eu tô conversando com a cliente, ouvindo ela realmente, não só escutando, escutar e ouvir tem diferença. Eu tô ali ouvindo a minha cliente, eu tô ali ouvindo ela. O que acontece? Eu consigo já ir visualizando, né? Essas formas, eu consigo olhar essa estrutura, o que tem de profundidade, qual que é o comprimento que eu encontro ali, se esse cabelo, ele tá de que forma, né? E aí agora a gente vai falar da forma. Quais são as 3 formas que existem? Existem 3 formas básicas, né? Essas 3 formas básicas, depois elas nos permitem criar novas formas, certo? Através da união delas a gente consegue. Eu até desenhei aqui, né, o que a gente encontra na natureza hoje, que a gente encontra de 3 formas básicas. Ó, a gente encontra aí, né, o quadrado. Então, quando a gente fala do quadrado, a gente já pensa aí naquele cabelo reto, né? Naquele cabelo sem movimento, aquele cabelo mais pesado, não é isso? Então, isso é a forma quadrada. E a gente encontra, eu falo assim que às vezes tem alguns que estão até com efeito Bozo, meio saindo assim para fora. Então, isso é uma forma, gente, isso é forma básica, né? Lembra que na escola a gente acabou aprendendo e achou que nunca ia usar na vida, né? E na nossa profissão a gente acaba usando muito, muito, muito isso. Então, uma das formas básicas é o quadrado. Outra forma básica é o redondo. Então, quando a gente olha para um cabelo, a gente, se ele tem forma, né? Porque às vezes a gente, na maioria das vezes, encontra o cabelo sem forma. E é nós que vamos ali dar a forma para esse cabelo. E é lindo isso, né? A gente fala, nossa, vou dar uma forma para esse cabelo, vou criar aí uma forma nesse cabelo, isso é maravilhoso. Então, a forma, né, redonda, geralmente aí os cabelos cacheados gostam muito, né, dessa forma mais redonda, esse efeito redondo, ou então a combinação, né, do redondo com o triangular, que é a outra forma básica. Então, a gente já encontra aí 3 formas básicas para a gente começar a criar essa textura. Então, a textura, gente, ela tem a ver com forma, ela tem a ver com graduações, né? Ela tem muito a ver com corte, mas não só isso, né? Então, tanto que a pergunta da noite de hoje é o quê? Tratamento muda a textura do fio? E aí a gente vai responder isso mais no final. E aí a gente começou a falar dessas texturas, dessas formas. Então,
essas formas, elas também passam alguma coisa para nós, né? Quando a gente olha para um cabelo mais quadrado, ele traz ali uma sensação de enfado, né? Geralmente a pessoa chega e fala: ai, meu cabelo tá muito quadrado, tá muito reto, não tô muito animada com ele. Então ele traz aquela sensação de enfado, mas ele também passa a sensação, né, daquelas pessoas mais honestas, conservadoras, né? Retas, aquelas pessoas mais certas, dão essa impressão quando a gente olha para essa forma mais quadrada. O círculo, ele traz aquela impressão de infinitude, aquela pessoa bem dinâmica, né? Aquela pessoa assim, protetora, né? Então, a forma do cabelo, ela passa muita coisa. Por exemplo, o triângulo, ele passa a sensação, assim, de posição, aquela pessoa que realmente tá se... Ai, como que eu vou usar a palavra agora? Ela tá se posicionando realmente, aquela pessoa elegante, mas com um ar de seriedade, um ar até de tensão, dá até tensão na gente, na verdade, quando chega aquela pessoa com aquela imposição, é bem assim. Então, as formas básicas, elas trazem para nós aí alguns conceitos que, na verdade, para nós como profissional, ela é realmente bastante importante na realização ali, quando a gente encontra a nossa matéria-prima, que é o cabelo, para a gente fazer essa criação, porque nesse momento realmente nós somos os artistas, né? E ali o cabelo é a nossa obra-prima, então é bem isso que acontece. A Carla tá falando ali, afirmando, é verdade, é bem isso, nessa forma, passa essa afirmação, essa coisa bem legal, E as técnicas de graduação, né, podem construir corpo nesse cabelo. Olha só como a gente vai começando aí a visualizar o que é a textura. Tudo isso que a gente está falando nessa noite não tem nada a ver com falar de corte, mas a gente está querendo chegar num ponto que é a textura do cabelo. E inclusive eu tô aqui com a Judite, né, gente? A Judite hoje passou aí pelo processo de tratamento, usou desperta cachos, então ela tá aí com essa forma de cabelo, ó, ela tem a ondulação que traz essa forma bonita para o cabelo, essa criação aí de movimento, né? Então fica tudo bem legal. E quando a gente está falando, né, de técnicas de graduação, realmente a gente está construindo aí um corpo, cachos definidos e... Na verdade, a gente cria um estilo, porque quando a gente vai fazer um corte, a gente usa as linhas, com certeza, a gente pode usar linhas horizontais, verticais, linhas côncavas, linhas convexas, linhas curvas, então a gente usa diagonais, então a gente usa muitas linhas para trazer aí uma forma para esse cabelo. E quando a gente chega na forma, a gente está se aproximando muito da textura que a gente quer dar. E a textura não tem a ver somente com isso, como a gente tem falado agora nesse início aqui, tanto de corte. A textura também tem a ver com o estilo que a gente está criando, né? A partir das combinações dessas formas básicas aqui, a gente consegue aí criar variações e infinitas outras formas, né, para um cabelo. Você vê que a gente vê, né, aquelas franjas hoje que são bem diferentes, franjas com triangulares, às vezes um pouco mais arredondado. Então a gente vê criações diferentes. É o que? Justamente juntando essas três formas básicas. E você cria um estilo, você faz ali uma obra-prima realmente na sua matéria-prima, né? Isso que acontece. Então, o que é a textura? A gente falou da forma para a gente chegar na textura. Porque para eu chegar na textura, eu preciso ter a forma, eu preciso definir uma forma. O que é a textura? A textura é a qualidade visual. Essa qualidade visual que descreve a aparência da superfície de um objeto. E que objeto que nós estamos falando? O cabelo, né? Que naquela hora é a nossa matéria-prima, naquela hora é ali a nossa obra de arte, que nós vamos criar alguma coisa ali. Então, a textura, ela é isso. A textura tem a ver com o que você vê. E o que nós vemos quando nós falamos de textura, né? Se nós olhamos para um cabelo natural, ele vai ter a sua própria
textura, dependendo da condição que ele tá. Então, a condição que o cabelo tá, ele mostra para nós ali uma textura. Ó, um exemplo disso para ficar fácil. O cabelo, se ele for forte, se ele for aquele cabelo espesso, aquele cabelo bastante denso, ele passa para você essa sensação de resistência. Você olha assim, é aquele cabelo bastante denso, né? Uma densidade alta ali, e você olha para ele e ele é forte, você olha, nossa, que cabelo forte, ele dá aquela sensação para você, nossa, que cabelo forte, você olha ele uma linha reta, você fala, nossa, que cabelo forte. Inclusive, quando a gente vê imagens de cabelo de força, a gente vê aqueles cabelos sempre longos, a mulher segurando aquela fibra reta, né, aqui, olha, e tá querendo mostrar a imagem de resistência, né? O cabelo muito fininho, né, aquele cabelo muito fininho, você olha para ele, você imagina aquele cabelo suave, né? A gente fala até assim, parece uma paina, né, aquela ai, como é que chama aquela coisa de pavão lá? Aquela coisa bem suave, bem gostosa de tocar, bem macinha. Quando a gente olha muitas vezes para um cabelo bem fininho, a gente imagina dessa maneira. Então você vê que a textura, ela tem a ver muito com o visual, quando você olha e você consegue já tirar algumas conclusões ali rápida a respeito, né? O cabelo poroso, por exemplo, né, que a gente tem falado muito dele nesses dias, ele se apresenta assim, você olha para ele, que você já imagina? Um cabelo pluma, isso mesmo, Carla, arrasou, obrigada pela ajuda aí, porque às vezes foge a palavra, né? Parece uma pluma, aquela coisa bem macia. E aí o cabelo poroso já é diferente, você olha para ele, o que você vê? Você imagina já um cabelo áspero, um cabelo, você olha, o visual é opaco, sem brilho, né? Então, isso que acontece quando a gente olha para um cabelo aí mais poroso. E as técnicas, ela também pode alterar essas formas. Então, a gente viu que a gente olhando, né, sem contar que assim, igual eu falei do cabelo forte, resistente, você olha para ele, o que ele aparenta? Aquele cabelo brilhante, aquele cabelo que tem força, que parece que você vai fazer assim, nada vai acontecer, não é verdade? Então, quando a gente olha para um cabelo, a gente já imagina uma textura. Você pode perceber que a textura, ela é mais visual do que às vezes até no toque. Você imagina ela primeiro. Então a textura no primeiro momento é você olhar para o cabelo, igual a gente olha aqui, ó, para a Judite hoje, para que ela recebeu o tratamento. Você olha e você já vê, ó, você vê uma textura hidratada, você vê uma textura, parece que tá macia. Então o nosso olho, ele já compra isso no primeiro momento. Então, como faz parte isso do nosso trabalho? Porque quando a cliente chega no salão e a gente visualiza aquela cliente com aquele cabelo poroso, aquele cabelo opaco, aquele cabelo com pouca resistência, aquele cabelo sem forma, às vezes sem a profundidade, com tanta luminosidade, com tão claro que não tem nada ali dando profundidade, dando um aspecto para ele de elegância, um cabelo mais bonito, elegante, diferente, a gente já começa a imaginar, através só de olhar. Isso tem a ver com a textura. E a gente já cria na nossa cabeça uma imagem final do que a gente pode fazer com aquele cabelo. Então, a gente precisa imaginar exatamente que as técnicas de forma podem alterar a textura do cabelo. Então, as técnicas que nós aplicamos no salão no dia a dia, ela altera essa textura capilar, aumentando ou reduzindo uma ondulação. E de que forma que a gente faz isso? A gente pode transformar esses cabelos através de ferramentas, né? Para um dia que a cliente vai sair de lá toda glamurosa, a gente pode fazer ondas com babyliss ou com bob, né? E a gente consegue fazer diferentes formas. Se a gente imaginar o bob, por exemplo, a gente cria textura diferente, com os tamanhos diferentes de bob. Um bob bem pequeno, ele vai fazer um cabelo bem enroladinho. Na hora que você mexer e soltar, você vai criar mais volume naquele cabelo. Então, tem muitas mulheres aí que tem esse cabelo que você imagina uma pluma tão fininho, tão pouco, né? E que você pode criar através de corte, através de um penteado, através de ensiná-la, criar textura, criar volume. E ela
olhar aquilo e tipo assim, sabe? Quando você olha e fala, nossa, como eu gosto do que eu vejo. Então é isso que nós criamos dentro do salão através da textura. Então a textura, ela é algo que a gente tem que dar aí um olhar diferente, porque realmente nós criamos texturas diferentes para cabelos diferentes, independente da condição que ele chegou na nossa mão. Nós somos criadores, né? Nós trabalhamos aí com obra de arte e nós fazemos isso muito bem. E para isso nós precisamos conhecer de textura, entender de textura, né? Então a gente viu que as ferramentas elas podem criar diferentes texturas, né? A gente pode criar também, conseguimos textura através de vários tamanhos de enrolamento. Por exemplo, se a gente pegar um babyliss bem fininho, a gente faz uma textura. Se a gente pegar um babyliss mais largo, a gente faz outra textura. Então, tudo depende do que eu quero passar, de que maneira eu quero elevar essa visão de textura naquele momento. O que eu quero fazer, né? As sessões alternativas, tipo assim, por exemplo, ó, quando a gente faz uma escova, a gente pode criar uma textura lisa, reta, né? Ali, parada. Ou a gente, com a escova, pode criar uma textura de movimento, de volume, com cachos na própria escova. Eu amo fazer isso, sou apaixonada por fazer esse tipo de textura só na escova, sabe? Criar aquele movimento. Lógico, isso tem tudo a ver com corte. Então, quando a gente olha ali, faz essa consultoria, né? Que é essa visualização primeira, que a gente olha para o cabelo, a gente já começa a imaginar o tipo de textura final que a gente vai dar para aquele cabelo. Lógico que ouvindo a nossa cliente, entendendo bem do que ela quer, a gente consegue fazer isso. E aí a gente cria não só a textura, mas a gente cria também movimento, a gente cria formas diferentes. A gente falou tanto de forma agora com o corte, mas a gente cria também movimento. O movimento, ele determina aí as várias direções, né, que você pode adquirir e a forma como o cabelo vai ter esse caimento, né? Que forma que você quer ter esse caimento? O cabelo natural depende do tipo de comprimento. Por exemplo, cabelos mais longos e grossos e retos têm menos movimento que um cabelo fino e fraco, certo? Geralmente o cabelo fino e mais fraquinho, ele sempre vai ficar mais esvoaçante. Agora o cabelo longo, grosso, ele fica lá, ó, paradão. Então, é um tipo de movimento. É isso que eu quero? Por exemplo, agora, né, a gente tá saiu dessa ditadura aí de só alisamento, certo? Saiu. Graças a Deus por isso, né? Porque por muito tempo a gente via todo mundo muito igual. Todo mundo só com aquele cabelo retinho, né? Liso, esticadinho. Todo mundo com o mesmo penteado. E agora a gente tá criando aí novas formas. Tem pessoas que têm a franja lisa, mas tem o cabelo enrolado. Eu tenho clientes que amam escovar a franja. É uma opção, é uma escolha, mas ela tem o cabelo aí com as formas e com ondas. Assim como tem clientes que chegam no salão e falam, ninguém consegue acertar o meu cabelo e ele fica sempre esse cacho pesado, com um volume só concentrado no lugar. Por quê? Isso é a forma que a gente dá direção, é o movimento que a gente determina para esse cabelo que faz com que isso aconteça. Então, olha como é importante a gente entender de textura, a gente entender de forma, a gente entender de linha, a gente entender de movimento, porque é isso que vai trazer o diferencial também no nosso trabalho. Por exemplo, o cabelo asiático, né? Que é aquele cabelo bem lisótrico, aquele cabelo lisótrico mesmo. Eles são fortes e quando a gente fala de um relaxamento para eles se beneficiam disso. Por quê? Eles são aquele cabelo pesado, aquele cabelo sem movimento, porque ele tem aquela textura resistente, ele tem aquela forma mais grossa, e quando a gente faz ali um relaxamento, a gente está trazendo movimento para esse cabelo, ele vai ter mais balanço. É isso que acontece. Então, a nossa forma de fazer indicação para o nosso cliente faz toda a diferença no que ele vai levar dali. Então, porque aquele cabelo que às vezes está super pesado, vale indicar um movimento para ele. E a gente consegue isso também, se a gente quiser relaxando, ou até mesmo com os tratamentos que a gente vai falar agora. Então, o volume e a forma, eles têm a ver com as técnicas que a gente usa, né?
no corte, na ondulação ou no alisamento. Então, volume, forma e movimento tem muito a ver com isso. Então, a gente consegue aumentar volume, a gente consegue reduzir volume, a gente consegue fazer com que esse cabelo tenha mais movimento, com que esse cabelo tenha profundidade, né? A gente pode fazer formas diferentes, linhas que possam passar infinitas coisas, né? E eu quero falar de um dia só de linha, porque linha, gente, ela tem tanta informação. Quando a gente fala de linha, é muita coisa, né? É muito bacana falar de linhas. Então, a gente vai falar um dia aqui mais sobre linhas. Então, hoje a gente tá falando de textura. E tudo para chegar no quê? Para chegar no momento onde a gente quer falar assim, tratamento, ele muda a textura do fio? Tratamento muda a textura do fio. E eu sou prova disso. Por exemplo, quando chega para nós, no nosso salão, um cabelo opaco, um cabelo muito leve, sem corpo, a gente não consegue com tratamento ir resolvendo esse problema? Consegue. Tratamento muda a textura do fio, sim. Tratamento não devolve brilho? Então ele muda ou não muda a textura do fio? Ele muda. Com certeza ele muda a textura do fio, certo? Então o tratamento ele traz de volta, às vezes, aquilo que o cabelo perdeu, aquele alinhamento cuticular. Então, através do tratamento eu consigo fazer isso. Por exemplo, aquele cabelo que tá muito sem movimento. Um exemplo fácil disso, por exemplo, cabelo que tem passado por alisamentos aí com proibidão, né? Muito alisamento de anos, de tempo com proibidão. E aí esse cabelo às vezes fica sem movimento. Total sem movimento. A gente olha pra ele e a gente fala, meu Deus, não tem movimento. O cabelo, se você fizer assim, ele parte mesmo, porque ele tá ali totalmente enrijecido, sem nada, ocão, e ele acaba partindo. Então, se eu começar a fazer uma desintoxicação através de tratamento, eu consigo melhorar, sim, esse movimento desse cabelo. De uma aplicação a gente já consegue. Então, o tratamento, ele muda a textura do fio, sim. Por que eu gosto tanto de tratamento? Porque eu experiencializo muito mudança da textura do cabelo com o tratamento. Se alguém tá aqui comigo, experiencializa disso. Você consegue transformar a textura através do tratamento? Lógico que tem conjunto de coisas que a gente pode fazer para a gente alcançar aí um resultado ainda maior, né? Olha só como a gente pode ter combinações dentro do nosso salão. As formas, as linhas, né? Para a gente alcançar uma textura, tratamentos. Por exemplo, a gente sabe que pode fazer aí um permanente para aquele cabelo que é muito fino, aquele cabelo que realmente não tem muito movimento, não tem muito corpo. Então, você fazer ali um bom permanente nele, ele vai ter esse corpo. Mas não dispensa depois ter que cuidar desse cabelo para ele se manter. Porque se por falta de cuidado, acaba aí ele perdendo toda essa forma que foi dada, que foi colocada. Então a gente coloca, né? Por exemplo, a gente consegue fazer um dia de felicidade para uma cliente colocando bobs ali, criando um grande movimento. Então a gente consegue fazer várias combinações dentro do salão para que a gente tenha resultados diferentes e não só a mesma coisa. Então a gente não precisa ficar ali dependente só, ou eu só aliso, ou eu só escovo, ou eu só corto. Não, a gente pode criar muitas coisas através das linhas, através das formas, criar novas texturas, através da cor, né? A gente pode dar profundidade, pode dar luminosidade para esse cabelo e fazer grandes obras-primas. Mas para isso tudo, realmente a gente precisa conhecer das técnicas, tá sempre antenado aí com as novidades. E hoje a gente veio falar de textura. E a textura, ela é realmente isso. A textura é aquilo que a gente vê, aquilo que no primeiro momento, quando você olha para o cabelo, você consegue enxergar. E isso ajuda a gente a ter um vocabulário diferenciado dentro do salão. Olha, eu percebo que a textura do seu cabelo hoje, ela está assim, assim, assim. Eu consigo, aí a gente consegue vender serviço, né, gente? Porque a gente vive de vender serviço. A gente consegue, através disso, vender
serviços diferenciados e não ficar na mesma coisa esperando só que a cliente nos procure, só que a cliente aí venha falar, eu quero cortar, mas ali a gente pode, eu gosto muito de pensar assim, que a atração de cliente, ela sempre fica mais cara do que você vender mais para a mesma cliente. Então, quando a gente consegue, numa consultoria ali, identificar, não é uma coisa que a gente vai forçar, né, gente? Que isso também não é legal. Mas uma coisa que você consegue identificar naquele momento que você tá ali com a cliente na sua cadeira. Você consegue identificar, né, a necessidade, porque você conhece, porque você estudou, você sabe o que é textura, você sabe o que é linha, você sabe o que é forma, você sabe de tudo isso, né? E sabe devolver tratamento, sabe fazer as reposições, entende de profundidade, de luminosidade, entende de técnicas aí de mechas, então isso facilita. E eu falo assim, a gente pode ser especialista numa coisa, sim, mas as outras coisas todas a gente tem que, né, também tá super por dentro. Uma coisa a gente pode se destacar, mas nada impede da gente ser bom em tudo. Eu acho que, eu acho isso, né? Se alguém pensa diferente, não tem problema, mas eu penso assim, eu acho que, lógico que vai ter uma coisa que você vai gostar um pouco mais, mas você saber fazer todas as outras faz toda a diferença. Porque, por exemplo, teve um momento que o alisamento, ele tava super em alta, todo mundo só alisava. Agora nós já estamos aí no momento onde os cachos estão super em alta e as mulheres estão aí fazendo a transição capilar. Então a gente ter esse conhecimento dessa área também faz toda a diferença para nós, faz toda a diferença com certeza e faz a gente se destacar e a gente nunca ficar sem serviço. Por exemplo, teve uma época que, gente, a escova, a gente tinha clientes assim que fazia escova toda semana. De repente, já não tinha mais cliente de escova toda semana. Porque entrou o alisamento, a cliente ia lá, alisava a cada 3 meses que ela voltava, né? E aí a gente ficava sem aquelas clientes aí fixa da semana. Então, muitas coisas vão mudando e a gente precisa evoluir juntamente com as coisas que vão evoluindo. Porque isso traz para nós aí a expertise na nossa profissão. Para que a gente nunca fique aí aquém do acaso, né? Do que tá no momento só. Então, a gente pode ser diversificado e isso faz toda a diferença. Então, aprender as técnicas antigas não é uma coisa ruim. Por exemplo, aprender a enrolar o bob, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer pra frente, né? Lógico que hoje tá... É igual roupa, né? Eu lembro disso assim, quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, usava essa roupa que usa mais curta agora, cropped, né? Nem sei falar. Só que era outro nome, né? E aí usava muito isso. E aí outro dia, e agora... de um tempo pra cá, tava se usando muito de novo. A minha irmã achou uma foto e falou assim, olha aqui, você já usava essa roupa da moda. Então no cabelo também é assim, tem coisas que vão e vêm, tem coisas que param e depois voltam, e a gente precisa estar sempre antenado, porque eu, pelo menos, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, não é uma profissão que eu quero parar amanhã. Então, eu preciso conhecer, o quanto mais eu conhecer dela, o quanto mais eu aprender dela, melhor vai ser para mim, né? Melhor vai ser para as minhas clientes. Então, isso faz toda a diferença. Então, essa foi a nossa live de hoje. E aí? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você queria saber? Ou tem alguma coisa que não ficou clara, né, a respeito de textura? A textura realmente ela pode ser transformada com tratamento, ela pode ser transformada com corte, ela pode ser transformada aí com alisamentos, com ferramentas térmicas. Então a textura é aquilo que o nosso olho vê. Então o que eu quero passar? Que textura eu quero apresentar, né? Eu quero apresentar um cabelo macio, então eu preciso fazer as reposições que mantenham esse cabelo macio. Eu quero que a textura do meu cabelo ela seja brilhante. Opa, então eu preciso aí colocar uma luminosidade, uma profundidade nesse cabelo, porque isso ajuda a aparecer mais brilho também. E os tratamentos, né? O alinhamento da cutícula correta vai fazer com que esse cabelo brilhe mais. O que eu quero? O cabelo da Judite aqui, por exemplo, ele tem algumas mechas. Essas mechas estão misturadas entre pó descolorante e
coloração. Então, ela tem algumas iluminações aqui, certo? Ela tem um corte aí bem moderno, olha só, um corte mais curto, a parte de trás, mais alongada na parte da frente, e essa textura toda de cachos, de ondulação, que faz esse cabelo ter aí uma forma bonita, ó, uma forma bacana. Então, como é quando eu olho? Eu consigo definir essa textura? Eu consigo já visualizar o final? O que eu vou criar naquela matéria-prima que é o cabelo? Então é isso. Então conhecer de textura, conhecer de formas, de movimento, isso é muito importante. As linhas também são muito importantes para nossa criação aí de cortes, né? Faz toda a diferença. Então nessa noite a gente falou aí sobre textura e respondendo. Tratamento muda a textura, mas tem outras formas também de trabalhar essa textura capilar. Mas tratamento, ele muda a textura de cabelo sim, isso eu garanto, porque eu vejo isso, essa transformação assim, diariamente no meu trabalho, de clientes que chegam com aquele cabelo poroso, com aquela sensação áspera, aqueles cabelos às vezes tão crespos que não estão tendo nem forma, e depois de algum tempo que a gente foi tratando, a gente vai vendo essa forma se revelar. Gente, isso é incrível, é maravilhoso, porque não é só pelo dinheiro que a gente está ganhando, pelo trabalho que a gente está entregando, mas de ver a autoestima, de ver a pessoa feliz e falando, nossa, agora eu gosto do meu cabelo, ai, agora ele tá lindo, agora ele tá diferente. Isso faz muita diferença, certo? Então, falar de textura nessa noite é algo que eu acredito muito. Então, vale a pena investir em conhecer mais, né, do visagismo, conhecer mais aí dessas formas, movimentos, tudo isso que traz bastante, incrementa a nossa profissão, nos torna profissionais que conhecem mais e que conseguem realizar mais coisas, conseguem combinar coisas para dar um resultado final de muita beleza, deslumbrante, né? O que a gente iniciou falando. Então, gratidão por mais essa live, gratidão por todos que estiveram aqui comigo, né? Amanhã às 8h30 a gente tá aqui de novo, né? Que você tenha uma boa noite, que Deus abençoe aí o seu fim de noite de feriado, o seu início de sábado, né? Que tudo dê certo para nós, gente, é isso que nós precisamos crer. Tudo vai dar certo, né? Deus está aqui conosco, nós não estamos sozinhos, então as coisas vão ficar bem. Nós vamos chegar lá e vamos cantar assim o hino da nossa vitória. Deus abençoe, ficar com Deus. Boa noite, Carmen. Beijão no coração. Tchau, tchau.